Olá, boa noite para vocês que estão aí na Igreja Adventista do Sétimo Dia Alemã de Blumenau. Eu me sinto privilegiado de estar com vocês para dar continuidade a esse programa que nós temos feito também no meu canal. Se você ainda não se inscreveu, eu te convido para que se inscreva ali no canal. Também chegue lá e deixe um like. Faça um comentário depois dos vídeos e, por que não, compartilhe. Faça com que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Exatamente, use esse conteúdo para levar a mensagem a mais pessoas. Bom, para vocês que ainda não me conhecem, eu me apresento mais uma vez. Eu sou Otto Borges e o meu canal, também do mesmo nome, é a Casa do Emuná. Para vocês que vão assistir depois no gravado no YouTube, eu desejo a vocês bom dia, boa tarde, boa noite. Vocês são muito bem-vindos nesse canalzinho. E nós sempre navegaremos em águas tranquilas. Eu serei o vosso capitão. Mas a todos vocês daqui do interior de São Paulo, eu mando a todos vocês aquele abraço. Aquele abraço, minha gente. E como tem sido aí o tempo em que nós estamos analisando e desvendando os códigos da Bíblia? Exatamente. Esses vídeos e essa série que nós estamos fazendo está apresentando de forma simples e clara alguns dos principais conceitos e a mensagem que consta na Bíblia. De certa forma, às vezes, alguns pregadores têm a intenção de complexificar e, assim, impedem que as pessoas compreendam de maneira simples e direta o que Deus tem para nos ensinar. Por isso, os códigos estão sendo abertos aqui nesse programa. Muito bem, nós já falamos a respeito da própria Bíblia, falamos a respeito de Deus e, sim, a condição que cada um de nós recebeu ao tomar uma decisão nada correta, que é o pecado. Pois bem, qual seria a solução do pecado? Vale lembrar que o pecado também tem um preço. Exatamente. Semana passada, ao estudarmos sobre esse tema, ficou no ar, então, qual seria a solução para vencer esse mal? Que todos nós hoje somos vítimas. Somos todos envenenados com a peçonha da serpente. Isso que faz com que cada um de nós tenha um pouco mais da natureza do mal do que da natureza divina. Nossa condição e a tendência é inclinada para fazer o que é mal. Nós temos mais o desejo de superioridade, de ocupar um espaço, de se sentir importante, responsável, simplesmente dono de todo o nosso caminho que vive nessa vida, independente de quem vai estar nesse caminho e como nós passaremos por cima deles para alcançar o nosso objetivo. Isso é o veneno da serpente atuando, fervilhando dentro de nós. Bom, agora, Deus apresenta no mesmo ambiente, no local onde tudo aconteceu, aonde planejava Deus que houvesse uma eternidade, que pessoas pudessem refletir perfeitamente o seu caráter, pois ele criou Adão e Eva para ser conforme a sua imagem e a sua semelhança. Assim como você vê em Gênesis 1, 26. Observe o que diz o texto. Gênesis 1, 26. Assim diz o texto: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. A intenção de Deus era que nós vivêssemos, sim, com o benefício da eternidade, tendo um caráter e uma semelhança iguais a de Deus. Mas houve a ruptura. O pecado rompeu com isso. E ao romper, trouxe sobre nós aquilo que eu acabei de comentar. A condição pecaminosa. A regra divina tinha uma clara concepção. Comer da árvore do fruto traria a morte.
A morte seria uma consequência do nosso erro. Exatamente como nós podemos ver também nas Escrituras. Aqui, ele disse o seguinte, versículo 29, eis que dou todas as árvores que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão fruto com sementes, eles vos serão de alimento, e dou todos os vegetais como alimento a tudo que tem em si fôlego de vida, todos os grandes animais da terra, e todas as aves do céu, e todas as criaturas que se movem rente ao chão. E foi assim. Ele havia dado uma clara determinação que eles deveriam comer de todas as coisas. Porém, a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela é um símbolo. Agora ela é chamada assim de conhecimento do bem e do mal, porque ela era um símbolo de obediência. Essa desobediência levou com que esses primeiros pais, ao serem enganados pelo fantoche de Lúcifer, caíssem e recebessem sobre si a penalidade do pecado. E qual seria essa penalidade? Romanos capítulo 6, versículo 23, diz o seguinte, observemos o que consta em Romanos 6, 23. Ali, o apóstolo Paulo diz claramente qual seria o salário do pecado. O salário do pecado, segundo as Escrituras, é a morte. Observe, Romanos 6, 23. Pois o salário do pecado é a morte. Aqui fica entendido de que a condição de eternidade acaba sendo rompida e todos nós somos vítimas dessa morte. Mas e o casal? Eles morreram naquele instante? Não morreram. Exatamente porque foi naquele mesmo local onde surgiu o mal que surgiu também a esperança. A esperança de que esse mal não prevaleceria, não seria algo que duraria eternamente. Não, foi vencido. E ali mesmo vamos entender a respeito disso. Se você tem a sua Bíblia, em Gênesis capítulo 3, vamos observar a ação divina de restabelecer aquilo que havia se perdido. No capítulo 13, o versículo 15, existe a promessa: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, e este lhe ferirá a cabeça e você ferirá o calcanhar. Nesse exato momento, o nosso Deus explica que haverá uma forma de ser resgatada essa natureza pecaminosa. Nossa raça, que agora é caída, pecaminosa, vai ser novamente restituída como filhos e filhas de Deus, exatamente porque um de nós vai ter o poder para nos resgatar. Naquele ambiente, ele dá o exemplo seguinte de que alguém ocuparia o lugar daquele casal que se feriu ao aceitar assumir a condição pecaminosa. E sabe o que acontece? No versículo 21 desse mesmo capítulo, nós encontramos a seguinte informação: o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Roupas de pele. Não foi uma mágica assim, ó, apareça a roupa de pele. Não, não, não. Adão e Eva não morreram naquele dia, mas um símbolo teve que morrer em lugar deles. Esse símbolo começou a se perpetuar ao longo de toda a história bíblica. Já no capítulo 4, aparecem duas figuras muito importantes no capítulo 4 de Gênesis. Essas figuras são Caim e Abel, os filhos de Adão e Eva. E o assunto principal é a questão da adoração. Abel é pastor de ovelhas e lida exatamente com o símbolo máximo da redenção. Esse é o nome, redenção. Esse símbolo máximo da redenção é o substituto, é o animalzinho que ocupa o lugar do pecador. Mas ao mesmo tempo que esse animal assume o lugar do pecador, esse animal também é um símbolo de
manutenção, de saciedade, de estabilidade. Sim, ao matar um animalzinho, na época, não era só um sacrifício desperdiçador que causava a morte de um ser apenas por prazer ou simplesmente como um motivo torpe, porque uma religião impôs sobre isso. Não. A intenção divina é mostrar o quão terrível é o pecado ao ponto de levar um ser que é inocente, sem culpa, à morte. Mas esse ser inocente não deveria ser maltratado no processo. Ao longo da história, Deus orientou ao povo que também tivesse um cuidado especial no ato do sacrifício desse animalzinho. Até hoje em dia, aqui no Brasil, a Embrapa afirma de que o sacrifício humanizado ou abate humanizado é um dos mais valorizados dentre a comunidade agropecuária. E esse abate humanizado acontece especialmente nos grupos de judeus e muçulmanos, que têm características especiais para cuidar da carne dos animaizinhos que eles consomem. Por isso, a própria Embrapa afirmou que deveríamos copiar o sistema dos judeus para fazer os abates dos animais, porque eles desenvolveram ao longo de eras um abate limpo, sem sofrimento. Mas é difícil dizer isso, né? Porque um animal perder a sua vida para dar a vida para outra pessoa parece algo um pouco cruel. Mas observe, foi um erro nosso, culpou outro. E o pequeno símbolo continuou ao longo das eras mostrando a necessidade de resgate de cada um de nós. Quando vemos a história progredindo, percebemos que o ser humano a cada dia vai piorando constantemente. A própria história de Caim e Abel mostra isso. Irmãos, que agora, por motivo de inveja, orgulho próprio, porque Caim precisaria do irmão para cumprir o requisito divino de oferecer um sacrifício que fosse realmente aquilo que Deus pediu, vida por vida, para apresentar então um substituto. Mas o animalzinho é só um símbolo. A vida verdadeiramente, que teria que dar a vida eterna a todos, é a vida do Salvador que viria. O processo de entender quem era esse Salvador foi aparecendo nas Escrituras, e homens e mulheres profetizaram, levaram informações para deixar claro que quando ele chegasse, não haveria desculpa. Isaías disse claramente de que ele seria filho de uma virgem. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho. Ele porá o nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Ao ponto de que, no tempo correto, na hora certa, viria então o Messias. Essa pessoa é totalmente diferente. Jesus de Nazaré não é só um carpinteiro simples, humilde, porque esse é o grande contraste de Deus. Deus é tão grande, inacessível, incompreensível, que também aceita ser tão pequeno, tão acessível, tão compreensível. Essa é a figura do Salvador. Maria deu à luz a um filho que não foi obra de nenhum ato humano, mas sim do Espírito Santo. Esse menino cresceu em graça e verdade, caminhou entre nós. E como João diz no evangelho dele, em João 1,14, nós conseguimos ver ao longo da vida do nosso Salvador algumas coisas maravilhosas. Observe comigo nas Escrituras. Acompanhe aí na sua Bíblia. Espero que você esteja gostando do nosso programa. Participe conosco. Oriente, mande comentários. No capítulo 1, versículo 14, nós encontramos a seguinte informação. Diz o seguinte: aquele que é a palavra se tornou carne e viveu entre nós e vimos sua glória, glória como o unigênito vindo do Pai, cheio de graça e verdade. Ele chegou aqui, cheio de graça e verdade, apresentando a todas as pessoas
realmente como o ser humano deve ser. A falha humana do pecado, as injustiças, o desejo de superioridade foi totalmente posto de cabeça para baixo. Porque ele que é totalmente divino, se torna humano e apresenta de que a humanidade tem que entender que Deus é humilde. Deus é humilde. Humilde ao ponto de se repartir com as pessoas. Foi assim que foi a criação. Agora observe um ponto muito importante. Aqui está o cântico sagrado que Filipenses nos apresenta. Lá em Filipenses capítulo 2, aparece um dos cânticos mais lindos a respeito do que Jesus de Nazaré veio fazer aqui nessa terra. E você pode guardar esse texto com você. Veja bem, Filipenses capítulo 2, assim está escrito a partir do versículo 5. Sejam semelhantes em atitude a Jesus Cristo, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado na figura humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Ele, que era divino, não se apegou à sua condição de Deus, mas antes se esvaziou-se. Andou como um de nós, peregrinou nesta terra, tentando ensinar aos seres humanos como é ser de fato humano. A sua vida é totalmente diferente de qualquer outro ser, porque ele é o unigênito, o único gerado, o único da geração dele, o único que tem a condição de ser Deus e homem. Ele é diferente. Não é igual ao resto da humanidade no sentido de dizer que qualquer homem poderia nos ser oferecido como oferta de redenção pelo homem. Não, nenhum de nós. Nem os anjos, nada, só aquele que tem vida em si mesmo. Só um ser divino poderia, de fato, entregar-se e resgatar a humanidade. E qual era o objetivo de Jesus? Em João capítulo 1, versículo 12, está explicado claramente o objetivo de Jesus. E o objetivo é esse. Contudo, não receberam, mas os que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ele veio para aqueles que eram seus, mas os seus não receberam. Porém, aqueles que o receberam, deu-lhes o direito de torná-los filhos de Deus. O resgate. Agora entende bem porque o animalzinho tinha que morrer, porque ao comer da carne daquele animalzinho, seria assimilado na pessoa a vida daquele animal. Essa vida não deveria ser desperdiçada, desonrada, deveria ser uma vida onde viveria em nome do respeito porque outro morreu no seu lugar. Um exemplo vivo, direto de como é o processo da redenção para você e para mim. Jesus veio até nós. Ele não precisava morrer. Não, mas ele escolheu morrer. Exatamente. Observe o que está escrito nas Escrituras. Em João, no capítulo 10, ele diz claramente, observe aqui, ao explicar a respeito da sua condição, ele fala a respeito de ser o bom pastor. E assim, ele vai explicando cada uma das condições dele como bom pastor. E diz o versículo 7 em diante. E Jesus afirmou de novo, digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, e quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagens. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir.
Eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O assalariado é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que vem um lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e os dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não estão neste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que o meu Pai me ama, porque dou a vida para retomá-la. Ninguém tira de mim, mas eu dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e tenho autoridade para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Ele tem vida em si mesmo. Ele dá a vida e retoma a vida a hora que ele bem quiser. Ele é a ressurreição e a vida, e quem crê nele, ainda que tenha morrido a morte circunstancial, não morrerá a morte eterna, porque ele recebeu o salário, a paga do pecado plenamente, que seria a aniquilação. Em Jesus, todo ser humano deixa de ser vítima da condição de ser aniquilado eternamente. Sabe por quê? Porque ele assumiu a culpa máxima do pecado. O inocente viveu por nós. Pode ser que o mundo não seja aquilo que você espera, mas ele disse: não se preocupem, tenham bom ânimo. No mundo terão aflições, mas eu venci o mundo. O mundo realmente é um caminho sem volta para a destruição. Mas ele está procurando pessoas, hoje mais pessoas, para torná-los filhos de Deus. Ele quer tornar você filho de Deus, receber de novo a imagem e semelhança daquele que é o eterno. Quantas pessoas aí hoje estão distanciadas desse foco, dessa imagem? E é por isso que eu estou convidando você a tomar essa decisão de forma mais tranquila para deixar-se permitir ser transformado por essa palavra viva. Porque ele é o verbo e ele se fez carne. Ele é a palavra. E é interessante que o verbo é aquilo que dá sentido a qualquer outra coisa dentro de uma frase. Ele também é a expressão da ação. Ele não é só a ação, mas também ele é o sentido de tudo. Por isso que usou a palavra verbo, logos. Por isso eu convido você. Não importa até onde você caiu, não importa quão distante você já foi dele, ele vai ao seu encontro. Nosso pequeno planetinha, esse ponto azul no mar imenso do universo, foi alvo do amor de Deus, porque ele se fez um de nós, resgatou a humanidade. E você? Eu não sei se você está pensando que Deus possa fazer um milagre na sua vida, mas o maior de todos os milagres, eu exalto o nome de Cristo Jesus, que é fazer com que você tenha um caráter igual dele. Esse é o código da Bíblia de hoje. Redenção. Permita-se ser redimido por ele hoje, para que ele lave o que você fez no passado. A sua vida é agora. Você tem hoje uma nova vida para seguir adiante. Convido você e vem comigo. Vamos orar e falar com o nosso Deus? Mas antes, eu queria deixar para vocês, mais uma vez, como sempre, o nosso abraço. E assim, aquele abraço, nós vamos partindo. Não se esqueça de, mais uma vez, inscrever-se no nosso canal, deixar o seu like, fazer um comentário e principalmente compartilhar. Ajude mais pessoas a conhecerem a respeito das Escrituras Sagradas.
É um prazer estar com vocês. E mais uma vez, vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado pela oportunidade de mais uma vez orar com essas pessoas queridas, apresentar diante delas o plano maravilhoso de redimir a humanidade. Esse plano que tem o interesse de salvar o homem para torná-lo como seu filho. Tudo que nós falhamos ao assumirmos então a decisão por nós mesmos de nos assenhorarmos, nos colocarmos em posições de sermos arrogantes, pecadores, indignos, o Senhor veio com calma, bondade e nos resgatou. Hoje queremos aprender e sermos filhos de Deus pelo nome de Jesus, nosso Senhor. Amém.